porque acontece com milhões de pessoas, é algo que já vem estudado por profissionais da área da medicina, da psicologia, da psiquiatria. Coincidentemente, ou não, isso já é praxe. E os mesmos abdutores, ou digamos assim, os mesmos extraterrestres, são os zeta-reticulianos, conhecidos como Greys. Os zeta-reticulianos vêm do planeta Serpo, da constelação de Zeta Reticuli. Se vocês forem pesquisar a fundo, vocês vão ver que doutores formados, PhDs, em psicologia, em psiquiatria, ou também ginecologistas famosos, pesquisaram os motivos e pesquisaram clinicamente muitos pacientes. Mais de 2.000 pacientes foram entrevistados por David M. Jacobs, Andrew Henke, John Mack. Quem não conhece John Mack foi um famoso psiquiatra formado pela Universidade de Harvard. John Hunter, que foi apelidado de John Gray, e Daniel Frailer, que é um ginecologista famoso. O que acontece então? E por que eles fazem isso? Eles não são claros conosco com essas respostas. Mas eu quero falar para vocês que a ética da profissão, a ética da psiquiatria, da psicologia, não permite que esses profissionais saiam divulgando esses casos sem as autorizações. E quando o fazem, são perseguidos como nós somos perseguidos, como os ufólogos são perseguidos. O que nós temos a nosso favor, então? Além das regressões hipnóticas, além das lembranças, além dos chips, que são implantes que tem nos nossos braços, além dos traumas. Temos até fotografias. Eu vejo muitos de vocês escrevendo nos comentários, cadê as fotos? Eu tenho fotos de extraterrestres. Mas serve de alguma coisa nós mostrarmos essas fotos aqui? Cadê os peritos? Tem muitos peritos nos comentários, né? Tem muitos peritos que criticam as nossas verdades, as verdades que nós buscamos. Mas nem as fotos os convenceria de que isso é verdade. Nem se um extraterrestre estivesse ao meu lado, vocês não se convenceriam disso. Por quê? Porque é só quem passou pela experiência, só quem é um abduzido, um contactado, sabe falando a verdade. E por que eles fazem esse tipo de coisa? Por que os Greys abduzem? Bem, perguntado para eles, eles nos respondem que nós estamos ajudando eles a construir uma nova civilização, um novo tipo de híbridos. Não são só os Greys que fazem abduções. Os pesquisadores chamam essa nova espécie de seres de Homo alienus, que seriam híbridos fertilizados in vitro, pegando o espermatozoide de um homem, o óvulo de uma mulher, sendo fecundado em uma cápsula, sem a presença dos pais, com um gene do extraterrestre. Ou uma fêmea zeta, um macho humano, ou um macho zeta, uma fêmea humana. Esses seres extraterrestres, os zeta-reticulianos, eles usam uma capacidade mental, telepática, muito maior do que nós usamos. Nós temos a capacidade telepática, mas nós não desenvolvemos essa capacidade telepática. Nós temos capacidades sensoriais que ainda não desenvolvemos. Como esses seres são muitos anos na nossa frente, são milhões de anos na nossa frente, eles têm essa capacidade que nós não temos. Eles dominam o ser humano com o seu olhar. Eles nos dominam. Eles fazem com que todas as pessoas da família durmam, pegam a mulher e levam e trazem de volta, sem que elas percebam. De madrugada, a partir das 2 horas da manhã, eles vêm, levam essas pessoas. É inocência demais acreditar que os governos falariam sobre isso abertamente nas televisões, nos jornais, nas mídias, nos livros de ciência. Isso é um mundo à parte. E existe a elite global, como todos sabem, elas escondem sim isso que acontece. Foram feitos acordos sim com os governos há muito tempo atrás, a partir de 1947,
foram feitos acordos, intercâmbios, trocas, e esses seres estão fazendo esse trabalho. Eles fazem esse tipo de hibridização, mas eles não fazem só isso. Vocês, mulheres que estão assistindo aqui agora, vocês lembram, muitas de vocês vão lembrar, de estar com crianças, com bebês, em um plano que não é daqui. Por quê? Porque muitas de vocês, muitas das mulheres, são abduzidas, muitas mulheres servem como hospedeiras para que esses embriões sejam gerados dentro delas por 2 meses, e após 2 meses eles vêm e retiram. Eles dominam a mente delas, eles estão presentes o tempo todo. Se elas pensam em ir ao médico ou um ginecologista, eles vão e tiram antes esse feto para que eles não descubram. Mas quando elas não descobrem, eles usam elas como hospedeiras, tiram com 2 meses, levam para suas bases, levam para suas naves, levam para seus laboratórios e esperam nascer. E depois eles levam mulheres para que elas amamentem, para que elas cuidem, para que elas dê carinho, para que elas possam passar horas dando calor humano e sentimentos e emoções. Os seres híbridos, eles têm 4 estágios. Eles são os seres de primeiro estágio, que se parecem muito com os Greys, com os Zeta Retículos. Os de segundo estágio, eles se parecem com os dois, é uma mistura dos dois. Tem os seres híbridos de terceiro estágio, que se parecem mais com os humanos. E aí tem o que eles chamam de híbridos de estágio avançado. Os híbridos de estágio avançado são praticamente humanos, com capacidades psíquicas e telepáticas dos Greys. Esses, a maioria deles, de estágio avançado, eles envolvem os seres humanos, o que nós chamamos de híbrido de projeto pessoal. Ou seja, eles acompanham os abduzidos pela vida toda e aprendem com eles. E muitos de vocês já tiveram com seres híbridos. Os híbridos de estágio avançado, que são que parecem conosco, conseguem ficar até 12 horas aqui no nosso planeta e depois voltam para suas bases viver com os seus, que são os geradores, os zeta-reticulianos. Por que o governo não fala isso? Por quê? Porque eles sabem, eles respeitam. É por isso que existem bases, é por isso que existem naves indo para lá e para cá, é por isso que existe segurança, é por isso que existem bases como a Área 51, muita segurança, é confidencial. Não pensem que isso seria aberto para todos nós. Nós precisamos pesquisar. Eu sei que muitas pessoas não têm tempo, mas isso é real. A hibridização é real. E as crianças também são levadas para cuidar desses híbridos. Muitas vezes as crianças são levadas, elas voltam e contam para os pais, eu tive um sonho, mas elas foram levadas para interagir com essas crianças híbridas. Eles fabricaram brinquedos que interagem com os híbridos, que acompanham o crescimento deles. São muitos detalhes que daria uma live inteirinha só para falar sobre isso.